Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. E derrubareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas. Quebrareis as suas estátuas. E os seus bosques queimareis a fogo e destruireis as imagens esculpidas. Destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, deuses com letra minúscula, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vivereis. Esse lugar aqui, pessoal, eu ia ler esse capítulo inteirinho, sem dar opinião nenhuma, sem falar nada, sem fazer observação nenhuma, mas é necessário, tá? A casa do Senhor, aqui está falando, né, o lugar, né, vou ler de novo, ó. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos. Hoje nós vivemos em tribos? Não, né, pessoal? Hoje nós vivemos em tendas? Nós fazemos parte das 12 tribos? Não, nós somos enxertados, né, na videira verdadeira que é Cristo. Então vamos chegar a esse entendimento, ó. Para ali pôr o seu nome, o lugar que o Senhor escolheu para ali pôr o seu nome. Buscareis para a sua habitação, e ali vivereis. Aí tem gente que entende errado o contexto desse texto aqui, assim como tantos outros, dizendo que esse lugar é a igreja, que tem uma placa escrita lá na frente, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Luterana, Ortodoxa, e não é. Esse lugar aqui, ele geograficamente ele ainda existe, mas o local não existe mais, né? Que é lá em Israel. Então, esse lugar que o Senhor escolheu, né, para que está determinando aqui, ó, para a sua habitação, e ali vivereis, foi lá. E naquela época, e por causa da desobediência, não existe mais. Você quer ver só um outro exemplo? Eu vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou sem cortes. Deixa eu só marcar aqui a página aqui, para que fique entendido, né? Porque às vezes as pessoas não sabem interpretar como deveriam. E eu não estou falando que eu sou o mestre da interpretação, mas às vezes são coisas que não são tão complicadas de se interpretar. E por causa dos anos de ensinamento errado, as pessoas aprenderam errado, continuam vendo de uma forma errada e elas repassam o ensinamento errado. Conclusão, eu acreditei a vida inteira de uma forma errada, o que Deus não aprova. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui sem cortes, né? Rapidinho aqui, vou ver se eu acho ali. Voltamos aqui. Uxofonias. Tem até brincadeira quando você fala com a pessoa, se ela sabe, né? Se tem algum nível, você fala assim, então tá, onde é que fica o livro de Ageu? A pessoa, só olha aqui, ó, Ageu. A pessoa não sabe abrir onde é que é o livro de Ageu, então fica meio complicado.
Eu vou, para contextualizar, tá bom, pessoal? Aqui, ó. Aqui a gente costuma dizer sempre o 3:10, né? Vamos lá, aqui a gente está no livro de Malaquias, né? Aquele tradicional 3, né? O versículo 10, ó. Trazei todos os dízimos aonde? A casa do tesouro. Poderia até parafrasear e colocar aqui como se fosse um sinônimo também, a casa do Senhor, né? E tem gente que até quando vai falar sobre isso aqui, fala trazei todos os dízimos na casa do Senhor, é a casa do tesouro, né? Só que como eu falei lá, que vai ser a mesma coisa, a casa do tesouro não existe mais, irmãos. Não existe mais essa casa do tesouro aqui que o texto está falando, tá bom? Aqui na terra não existe mais. E por que eles não ensinam isso? Porque eles não podem mais, depois de tanto tempo, eles não vão abrir mão da mentira que ensinaram, e eles não vão parar mais de receber isso aqui, ó. Eu vou até aqui, ó. Dinheiro. Então, a casa do tesouro é lá em Israel. Geograficamente, como eu falei ali, né, no outro livro que eu estou lendo, ainda existe, porque o local existe. Só que não existe mais a estrutura. Cristo agora habita em nós. Nós somos a casa de Cristo, que é o verdadeiro tesouro. Você não tem que levar valor nenhum para lugar algum. Quer investir na casa do tesouro? Ajude o mendigo. Aqui, ó. Por isso que eles não vão ensinar desse jeito. E assim, eu nem estava querendo falar sobre nada disso, mas assim, Deus ele vai sempre levar para o conserto, né? Sempre levar para a explicação da verdade. E eu não queria falar nada sobre de dinheiro, nada, porque tanto é que aquele outro texto ali não fala de dinheiro, não fala nada disso. Mas aqui, ó, dízimos a casa do tesouro. Então é lá. Esquece esse negócio que você tem que levar o dinheiro para sua igreja. Você tem que levar o dízimo à casa do Senhor. Você é a casa do Senhor. A casa do tesouro, não existe mais. Cristo morreu na cruz para garantir isso. Nós somos a casa do tesouro hoje, porque Ele habita em nós. Então esqueça esse negócio. Trazei todos. Olha só que interessante, né? Ó, não é qualquer um, é todos. Todos hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. Você vê algum pastor ou líder seu recebendo todo o dízimo, todo o dinheiro? Preste atenção no que eu vou te falar agora. Ó, aqui, ó, eu não tô brincando não, aqui, ó, tô até me arrepiando agora para falar isso aqui, ó, eu tô até me arrepiando falar isso agora, porque assim, a verdade, irmãos, como diz a própria palavra, ó, ela não mente, e como diz a própria palavra, diz assim, nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. E aí? Está escrito assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que eu já falei que não existe mais. Mas vamos supor que ela existisse ainda, e ela, nós sabemos agora, né, é lá em Israel. Você vê algum pastor, algum líder, alguma pastora, alguma bispa da sua congregação pegando todos, não é qualquer um, é todos os dízimos de todos os membros e levando lá para Israel?
para entregar na casa do tesouro? Ah, não vê? Pois é. Então também você, olha, eu não sinto nem um pouco em dizer que você está enganado, você está enganada, assim como eu fui também a vida inteira. E contra isso não há argumento algum. Podem dizer o que for, não me interessa, o que a palavra está ensinando é outra coisa. Tem irmãos amados aí que continuam no engano porque querem fingir que não estão lendo isso, que está sendo escancarado. Você lembra do que está escrito lá? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É isso que Deus está fazendo, desnudando a mentira e mostrando a verdade. Só que como o costume tradicional é de acreditar numa mentira passada de geração em geração, aí fica um pouco mais difícil de você mudar os seus hábitos, né? Imagina todas as prestações que você deixou de pagar. Eu, inclusive, eu deixei até de pagar coisa importante na minha casa na época que eu fui dizimista, tá? Para quem acredita que eu falo isso porque eu não sou dizimista, não, pelo contrário, eu fui dizimista a vida inteira. A vida inteira fui ofertante, fui dizimista. Eu sempre participei de todas as campanhas, comprei Kombi de igreja, comprei cadeira de igreja, tudo que eu peguei, sabe aquela de pegar carnezinho? Então, eu era mais um, peguei carnezinho, cumpri, honrei, né, com aquilo que eu achava que era Deus, né, me pedindo dinheiro. Por isso hoje eu consigo falar desse jeito. Então esqueçam, irmãos, esqueçam, irmãs, a casa do tesouro é você hoje. Não é mais lá em Israel, até porque Israel entrou em desobediência durante muitos anos. Se você for olhar a história de Israel, Israel se prostrou diante de outros deuses, criou deuses para si. E para você entender o contexto de Israel hoje, para quem fica idolatrando Israel, estude sobre sionismo. Você vai saber quem é que está lá em Israel hoje. Estude sobre os sionistas, judeus sionistas. Você vai saber quem é que está em Israel hoje. Você entende por que a palavra estava dizendo que eles iriam voltar para a sua... Porque Israel ainda não voltou totalmente para a sua casa. Isso não é falado nas igrejas. Olha Israel. E agora a guerra em Israel. E Jesus está voltando. Jesus vai voltar esse ano. Cuidado, irmãos, cuidado com isso. E se daqui 10 anos Jesus não voltar? E você acreditou que ele iria voltar esse ano, e você guardou arroz, e você guardou feijão, e você vendeu casa, carro, e aí? E agora? Muito cuidado com essas coisas, irmãos. Eu não estou dizendo que ele não vai voltar, pelo contrário, essa também é a minha esperança, essa também é a minha esperança, porque está tão ruim, né? Esse mundo está tão horroroso, esse mundo, Satanás está perturbando tanto. Satanás está vencendo a guerra na mente das pessoas primeiro, tá, irmãos? É na mente. Antes era externo, agora é interno. As pessoas estão tirando suas próprias vidas. Eu trabalho na área da saúde, eu sei muito bem o que eu estou falando. Filhos e filhas de pastores e pastoras tentando se suicidar, se matar, porque Satanás tem entrado na mente e tem ganho essa batalha, porque a igreja, essa batalha, está perdendo. A igreja que está aí é falsa, irmãos. A igreja que está aí, irmãos, é falsa. Pelo amor de Deus, vamos acordar, gente. Vamos acordar. Vamos acordar. Tem até um comentário que eu fiz num vídeo de um canal, falando assim, olha, as pessoas que saem, que entram de igreja, saem, que entram de igreja, saem, que entram de igreja. Ah, mas você já saiu, já entrou, mas você já saiu. Pois é. Porque justamente eu não posso mais concordar. E é o contrário, eu não posso mais concordar com aquilo que eu já sei, segundo a palavra de Deus, que é a verdade, que está errado. Eu não posso ficar dentro de uma congregação, dando glória a Deus, sabendo que estão com o ensinamento errado lá. Agora, quem entra e sai de uma congregação, sabendo que lá está se ensinando a verdade,
Na verdade, muitas dessas pessoas, e eu vou falar uma coisa que talvez você não entenda, jamais foram salvas de verdade. Elas estavam viveram momentos de alegria, de comunhão e tudo mais, assim como você vai na casa de um parente, de um amigo, e se alegra lá com ele, faz um almoço, assiste um filme. Só que essas pessoas viveram momentos de 10 anos, momentos de 15 anos, e depois saem com uma desculpa de que alguém a magoou, alguma coisa assim aconteceu, mas na verdade muitas dessas pessoas não eram salvas de verdade, eram dos chamados, mas bem provavelmente não eram dos escolhidos, tá bom? Que fique claro, que fique uma compreensão clara desse assunto aí. Por exemplo, agora quem está nessa condição como eu, irmãos, é muito mais difícil. Eu saúdo a todos os meus compatriotas do reino que também estão nessa condição, né? A gente não... Nossa, irmãos, olha só, presta atenção no que eu vou falar e seja maduro ou seja madura para entender o que eu vou falar. Não me acho melhor que ninguém, mas eu tenho amigos teólogos, pessoas inteligentes, pessoas que estudaram, pessoas que analisam a situação da eclésia, aquela que se chama, sabe, o povo que se chama pelo meu nome, e não tem como congregar, não tem como, porque chega lá, bate de frente com a organização de homens, bate de frente com coisas que você vai ter que obedecer, que são contrárias à palavra, são caprichos de homem, caprichos da família do pastor, a verdade é essa, caprichos da família do pastor. E aí? Você vai continuar? Aí você vai continuar o quê? Colaborando com o engano. Colaborando com o engano. É isso que está acontecendo. E as pessoas, por não quererem perder a comodidade de estar lá, eu vou, eu sento, dou meu culto a Deus e, faço a minha oração, vou embora, deixa eles lá, eles estão no erro, mas deixa eles, Deus é que vai tratar com... Não, você está colaborando, você está sendo conivente, você precisa parar com isso, você está sendo conivente com o erro. Se eles estão errados, você também. Quem é que está lá junto com eles? Você. Quem é que está fazendo coro junto com aquilo lá? Quem é que está enchendo a massa junto com aquilo lá? A massa do bolo podre, você. Então você está colaborando. Não se espante se você ouvir: "Apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu nunca te conheci." Não se espante. Então, um recadinho claro aí: se encontrar uma congregação que não pede dízimo, não pede oferta, não fala línguas xalabaias e lavassaias, tá? Porque línguas estranhas, as línguas das quais a Bíblia fala, não são línguas de anjos, até porque nenhum anjo, de Gênesis até Apocalipse, falou línguas enroladas. Quando teve contato com seres humanos, falaram línguas humanas, inclusive vieram em formato humano, sentavam, jantavam, comiam normalmente, depois se despediam e iam embora, após entregar o recado. E hoje em dia temos igreja até que incorpora anjo. Por incrível que pareça, o nível do satanismo está tão grande hoje, que tem igreja, tem irmãos, irmão de Satanás, Tem pessoas usadas pelo demônio que até incorporam anjos. Eu vi outro dia ali na internet ensinando a chamar o anjo, acho que Gamaliel, aí outro pede ajuda para Metatron. Nossa, pelo amor de Deus, é a lama do inferno, gente. Acorda, povo, acorda, porque Cristo realmente está voltando, e se ele voltar dentro de pouco tempo, a maioria está condenada ao inferno. Não tem outra história, condenada ao inferno. Aí nós pegamos textos como esse que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você vê o seu pastor levando o dízimo que ele recebe da sua mão, juntando com o dízimo que são todos, todos os dízimos. Você vê ele pegando um avião e levando a casa do tesouro, que é lá em Israel? Não vê? Então desculpa, tá bom? Eu vou ter que falar com a linguagem um pouquinho mais clara. Claro, você está sendo trouxa, assim como eu fui a vida inteira. Você poderia estar usando esse dinheiro para qualquer outra coisa, inclusive para melhorar a sua casa, melhorar suas coisas.
Você está entregando dinheiro para que alguém viva bem às suas custas. Você está entregando dinheiro para que alguém compre gasolina, compre carro, compre pizza com seu dinheiro. A verdade é difícil, né? Pois é. Mas então continua. Eu tô fora. Mas você é um desigrejado. Não me interessa o que o senhor vai pensar a respeito disso. Eu não sou desigrejado porque não tem como desigrejar a igreja. Eu sou a casa do tesouro. Sabe por quê? Quem é o tesouro? O tesouro é Cristo, a esperança da glória, e Ele mora em mim. Acabou o papo. Agora vamos voltar lá para o texto, né? Que eu estava lendo. Que eu não sabia, sinceramente, eu não sabia que Deus ia me levar a falar sobre esse assunto aí. Não sabia mesmo, tá, irmãos? Então vamos continuar aqui a nossa leitura, né? Nossa leitura diária aqui. Bom, para quem não gosta de ler, para quem não está acostumado a ler, não gosta dos meus vídeos, e eu não estou nem aí para isso, tá bom? Quem não gosta de ler não cresce, não evolui, não se melhora. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, porque às vezes são coisas tão claras e as pessoas não conseguem enxergar. Eu entendo quando Cristo falou assim, para eles foi dado um espírito de profundo sono, né? Profundo sono. Pensa aí a respeito disso, tá? Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação. E ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos. Tá vendo? Tá vendo o que eu acabei de ensinar lá a respeito do Malaquias 3:10? Que ninguém fala daquele jeito. Aqui, ó. E ali trareis os vossos holocaustos. Você vê aí? Eu vou ter que perguntar de novo. Seus pastores, as suas bispas, seus apóstolos levam lá para Israel os dízimos? Pois é. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios. A gente vê tanta igreja hoje pedindo holocausto, pedindo sacrifício, pedindo voto, né? Meu Deus. Estão enganados pelos demônios e estão cegos. E os vossos... Puxa vida, isso não podia estar escrito aqui. Acabei de falar sobre isso lá atrás, lá na frente, né, Malaquias. Isso não podia estar escrito aqui, pelo amor de Deus. Isso acaba colaborando com o que eu falei, pelo amor de Deus, não pode. Puxa vida. Por que eu falo essas coisas também? E os vossos... Pois é, aqui ó. Os vossos dízimos, irmãos, pelo amor de Deus, querido. Para de dar dinheiro para pastor, irmãos. Mas é isso que eles falam, que fica dando dinheiro para pastor. Para, irmão. Você está botando a sua casa em situação vulnerável porque você está dando dinheiro para pastor, para família de pastor, para família de pastora. Manda eles trabalharem, irmãos. Eu trabalho, irmãos. Eu trabalho. Eu conheci também pastores que trabalham, vendem sacolé na rua. Eu já conheci um pastor que vende sacolé na rua. Eu vendo sacolé também. Entendeu? E aí? E não fica aqui, meu irmão, por favor, vamos fazer um voto com o Senhor. Voto de Satanás, irmãos. Voto de demônio. Você está cumprindo com voto de demônio, pedindo dinheiro. Uma coisa bem simples de se entender. Jesus pediu, ele mandou dar. Pois é. Aí teve um outro, desculpa a expressão, eu vou ter que falar. Poxa vida. Teve um animal espiritual, vou falar assim, tá? Que falou assim comigo outro dia, nos comentários de um vídeo, que as pessoas não gostam geralmente dos meus comentários, né? Teve um animal espiritual que falou assim, mas para dar, tem que pedir ou não? Que animal, né? Que animal espiritual, né? Querido, querida, amadinho, amadinha, Deus diz na sua palavra que Ele é dono do ouro e da prata.
Presta atenção no que eu vou te ensinar agora, se você tiver humildade para aprender. Se Deus é dono do ouro e da prata, tá? E Ele é soberano sobre sua vida, Ele toca em pessoas e as pessoas vão te dar dinheiro, as pessoas vão te abençoar. E preste atenção, eu falo de uma coisa que eu vivo. Eu não falo de uma coisa que eu li, eu vi num vídeo, não. Eu falo de uma coisa que eu vivo. Tá? Essa semana mesmo, alguém me pediu Pix para eu receber uma oferta. E eu não dei o Pix. Não dei o Pix. Mas ele quer se mostrar mais santo. Não é mais santo. Caso haja necessidade, em uma hora ou outra, se alguém quiser abençoar, eu vou dar. Mas não senti da vontade de Deus dar o Pix para receber a oferta que a pessoa estava querendo me dar, tá? E você vê isso aí sendo feito, eu estou abrindo uma coisa particular para você saber que eu sei muito bem do que eu falo. Pergunta lá na sua igreja, se você quiser dar um Pix aí de, 10 mil, pergunta se o seu pastor vai rejeitar. Pergunta se a sua bispa, sua pastora, sua apóstolo vai rejeitar. É ruim. Duvido. E assim tem sido esse evangelho porcaria pregado por aí, irmãos. E mesmo que eu aceite alguma doação, aceite alguma oferta, o que também não tem problema algum, biblicamente falando, tá bom? É preciso ter maturidade para entender esses assuntos, que as pessoas vão para os dois extremos. Ou são idiotas a ponto de dizer que tudo é pecado, ou são idiotas a ponto de receber e malignos a ponto de ficarem gastando para o seu próprio deleite. A gente sabe pela Bíblia que está errado isso. Se eu chegar a receber valores, é para usar conforme Deus quer. E não para eu sair por aí comprando carro, para eu sair por aí comprando casa, sítio, casa na praia e tudo mais. Se Deus me abençoar dessa forma, amém. Mas se não, Deus é quem sabe. Agora você pega irmãos, eu quero... Deus falou que aqui tem 3 pessoas com oferta de 5 mil, irmãos. São 3 empresários que o seu negócio está quebrando, tá? E olha só, Satanás, irmãos, é Satanás nas congregações pedindo dinheiro. Os irmãos estão... Você sabia que quando você faz um negócio desse, você está consagrando a sua vida financeira a demônios? Não sabia não? Pois é, estou te revelando agora. Terra, você está consagrando a sua vida financeira a demônios. E vai ser um negócio bem difícil de você desfazer, porque o seu entendimento está deturpado sobre essas coisas. Cuidado. Isso é um alerta para você. Vamos lá. Acende a luz aqui de fora, por favor. E ali trareis os vossos holocaustos. A de fora. Aí, obrigado. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão. Olha só. E a oferta alçada da vossa mão. A oferta alçada é como se fosse uma oferta voluntária, tá? Tipo, você estipula um valor ali que você quer dar mesmo, e você dá a sua oferta alçada. Se eu estiver errado, alguém tem todo o direito de me corrigir aqui nos comentários. Mas assim, isso aí bate com o que diz lá no Novo Testamento, cada um dê voluntariamente. A oferta alçada é como se fosse um voluntariado do próprio indivíduo em gratidão a Deus, tá bom? Oferta alçada. Então, traga sua oferta alçada da vossa mão e os vossos votos. Meu Deus, aqui ó, votos. Falando isso, estamos passando agora por uma época de política, né, de eleição. Quanta pilantragem, quanta vagabundagem. Irmãos,
Eu vi notícia ontem que pessoas envolvidas com tráfico de drogas, envolvidas com um monte de coisa errada, foram eleitas, irmãos, eleitas. E agora, por causa da lei, como a lei é, né? Essas pessoas só vão perder o direito de exercer o cargo político. Olha só, olha só. Se elas forem condenadas na justiça, definitivamente. Mas, né? Você acha que vai ser, irmão? Já foi eleito, irmãos. Já foi eleito. Você entendeu que o povo, ele faz coisas que não tem nada a ver com Deus? É isso. Vamos lá, votos, né? E as vossas ofertas voluntárias, ó. Ofertas voluntárias. Então, é um tipo de ofertas voluntárias. Então, viu, né? Que é de acordo com o que você coloca no seu coração, como diz lá no Novo Testamento. E os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Você entende por que muitas igrejas, muitos líderes chegam lá e falam assim, olha, você tem que dar as primícias. As primícias têm que vir para o Senhor. Porque eles estão imitando, irmãos. Eles estão imitando o Velho Testamento. Estão imitando o Velho Testamento. Mas por que eles não imitam todo o Velho Testamento? Imitam só essas partes que diz respeito a dinheiro, diz respeito a trazer valores, diz respeito a trazer ofertas, a trazer dízimos, a trazer votos. Por que isso? Porque isso é o que sustenta a vida deles. Isso que vai manter os seus padrões de vida. Isso vai manter a esperança de quem é cego espiritualmente na mão deles, não na mão de Deus, na mão deles. E ali comereis perante o Senhor, vosso Deus, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas, e ali comereis perante o Senhor Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas. Está vendo aqui, irmãos? É para você se alegrar com tudo que Deus colocar na vossa mão, você e a sua casa. Quer abençoar os outros? Amém. Você deve fazer isso. Eu faço para a glória de Deus, tá bom? Não precisaria nem falar agora, mas eu faço para a glória de Deus. É bom, é uma bênção. Mas aqui está dizendo aqui, ó. E vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui. Olha que interessante esse versículo, a primeira parte. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui. O que eu falei ali em cima, no outro versículo? Por que eles não imitam tudo? Né? Eles imitam só essas partes de dinheiro, de valor, de trazer coisas. Eles imitam só essas partes, irmão. Mas aqui está dizendo, não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui. Cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus e vos dará repouso. Aí eu lembro de uma outra palavra também que diz assim, ó, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. A caminhada é dura, é difícil, é trabalhosa, e Deus fala que o descanso nosso verdadeiro não será aqui. Ele vai te dar momentos de descanso para você se revigorar, se recuperar.
de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Você tem noção de que você e eu somos cercados por inimigos, né? O tempo inteiro. Não se engane. Não confie totalmente nas pessoas também. Esse é um recado claro para você, tá bom? Você está cercado ou cercada de inimigos e inimigas também. Cuidado com tapinha nas costas, cuidado com sorrisinhos, abracinhos falsos, cuidado. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar o seu nome. Ó, mais uma vez, eles pegam esse contexto aqui para dizer que é a igreja que eles construíram de tijolo, de barro e de cimento. Ali trareis o quê? Novamente, ó, tudo. Tá vendo? Então, é por isso que igrejas como a Universal têm desafios que dizem assim: você tem que dar o seu tudo para o Senhor. Você dá o seu tudo para Deus, né? Eu tenho relatos de pessoas que participaram da tal fogueira santa de Israel, que doaram apartamento, irmãos, que doaram carro, e depois se viram numa miséria, numa situação difícil pra caramba, onde a própria família já tinha avisado para não fazer esse tipo de coisa. E pessoas que passaram a um estado de pobreza porque, né, foram enganadas e fizeram isso aqui, ó. E ali trareis tudo. Por que ali? Porque eles dizem que esse ali é lá na igreja deles, irmãos. Eu não estou falando simplesmente da Universal, não. De todas as congregações. Não é esse o local. Não é esse o local. Não é. Instituição nenhuma é. Cristo em nós, a esperança da glória. O povo de Deus reunido é a eclésia, a noiva verdadeira. Aí ali trareis tudo, ó. O que vos ordeno, os vossos holocaustos. Por isso que eles dizem que, olha, você está desobedecendo ao Senhor. Sabe por quê? Eles pegam essas bases aqui, ó. Tudo o que vos ordeno. Então, se eles estão dizendo assim, ó, o Senhor está mandando, a pessoa acredita que é Deus que está mandando, ela vai doar até as calças. E depois ela fica passando fome, fica passando dificuldade. Porque não é Deus que está ordenando coisa nenhuma. São eles. Eles não vão falar isso aí. Os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Veja aqui, tá vendo? E o vosso dízimo. Então nós já pegamos aqui uns 3 ou 4 tipos de oferta diferente que a pessoa, se ela não tomar cuidado, ela vai ter que doar ali todo mês, todo ano para a igreja. E ela está dentro de um engano terrível, porque imagina aqui, ó, holocausto, sacrifício, dízimo. Já tem 3 aqui, ó. Se eles inventarem uma campanha para cada uma dessas, você está lascado. Você está lascada, sabe por quê? Porque você não vai ter finança para bancar essas coisas. E você vai sucumbir ao estado de miséria. E a oferta alçada da vossa mão, ó, tá vendo? A oferta alçada, 4. E toda a escolha dos vossos votos, tá vendo? E mais o voto que fizerdes ao Senhor. Então, eles vão usar até aquela outra passagem, pagareis os seus votos ao Senhor, né? Quer dizer, eles tudo isso eles levam para o viés financeiro, dinheiro, entendeu? Dinheiro. Ah, mas naquela época dava boi, carneiro, não sei o quê. E hoje o que é dinheiro? Não, irmãos, não. É um engano isso, cuidado. Jesus não pede dinheiro de ninguém. Satanás sim. E vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus. Vós e os vossos filhos, e as vossas filhas, e os vossos servos, e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Puxa vida, olha só que interessante, olha.
Olha aqui um alerta de Deus lá no Velho Testamento. Como a palavra é atemporal, né? Se a palavra é atemporal, eu posso também usar assim esse contexto para hoje, tá? Olha só, guarda-te de que não ofereças, tá aqui, ó, que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Você entendeu porque muitas vezes você vê homens gritando, esbravejando na internet, na igreja, dizendo: creia no que sai desse altar, porque eles querem que você acredite que ali é o altar deles, aquele altar ali é o altar verdadeiro. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Ou seja, já pensou se você for oferecer seus votos, suas ofertas, seu dízimo, tudo que a igreja que pede o seu dinheiro, pede o seu voto, dizendo: Deus mandou você dar oferta de tanto. E hoje está nesse nível. Deus mandou você dar 3 ofertas aqui de R$1.000. Aí pensa, quanto é que é o salário mínimo? Não é nem 2. Salário mínimo não é nem R$2.000. Aí você vê que tem gente que rasga as calças, mas dá o raio dos R$3.000. Vai passar fome. Não está dando para Deus. Não está entregando. É o Deus falso que está lá pedindo dinheiro. Olha aqui. Guarda-te. Isso aqui não é falado, é interessante. Eu vou lendo a palavra de Deus e eu vou assim, sabe? Vendo esses versículos, essas orientações assim da parte de Deus, e fico vendo claramente, né, o porquê, né? Por que eles não falam isso? Por que eles não ensinam isso abertamente nas suas igrejas? Aqui, ó, Deus falando, ó, guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Ou seja, todo lugar que você vê, cuidado. Não quer dizer que ali é a obra de Deus, não. A maior parte deles é obra de homens. E você está caindo nessa falácia aí. Você está caindo nessa história. Mas o lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos ali oferecerás. Você mora em tribo, irmão? Eu moro em tribo. Aonde que ele falou aqui? Opa, pera aí, deixa eu deixar bem aqui para não achar que eu que estou inventando coisa. Numa das tuas tribos. Você é índio? Não? Você é da tribo de Levi? Não, né? Nenhuma das 12 tribos você é? Você não faz parte de nenhuma das 12 tribos? Então esquece, você está entregando dinheiro para homem. Ó, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Tudo que te ordeno. Porém, conforme a todo o desejo da tua alma, preste atenção, todo o desejo da tua alma, matarás e comerás carne. Você já reparou que muita reunião de crente, muita comunhão, que chama-se de comunhão, é para fazer churrasco? E não é errado não, tá? Não há nenhum mal em reunir para fazer um churrasco com os amigos, com os irmãos, nada disso. Não há nada de mal nisso, tá? O mal está em você patrocinar que eles façam esse ato aqui, ó, comer carne às suas custas, e você passa dificuldade, irmãos. Você passa dificuldade. Cuidado. Satanás está retirando o pouco das finanças que você talvez tenha, ou que talvez você esteja prospectando. Imagina só, presta atenção, eu vou te dar um exemplo meu claro. Eu, Luiz Henrique, tá bom? Eu faço sacolé, eu mesmo faço sacolé para vender.
Então eu mesmo faço sacolé para vender. Vamos supor que eu estivesse ainda dentro de uma congregação e lá eu ainda seguisse o preceito, né, que são 613, não é só o dízimo, eu ainda seguisse o preceito de que é necessário dar 10% da venda com sacolé, né? Aí, por exemplo, eu faço sacolé porque é uma renda a mais. Graças a Deus, né? Deus tem abençoado, tem dado sabedoria, condição. A gente corre atrás aí e é uma renda a mais, e é uma coisa abençoada. Aí, imagina, você ganha um pouquinho vendendo sacolé. Aí você ainda vai ter que tirar um valor e dar 10%. Aí, eles vão dizer também que você tem que dar o quê? Porque existe isso na palavra, o dízimo dos dízimos. Tem que dar o dízimo dos dízimos. Aí quando você dá o dízimo dos dízimos, você pega e deu mais um valor. Daquele pouquinho. Você deu mais um valor daquele pouquinho que você ganha. E aí, vamos supor, pegando esse texto aqui que eu estou lendo, tá? Você vê que eu não estou inventando nada. Vamos supor que desse valor pouquinho, vamos supor que eu vivesse só da venda de sacolé. Aí vamos dizer que eu ainda tivesse que dar uma oferta alçada. Já é mais um tanto. Vamos dizer que eu tivesse que dar ainda um holocausto, ainda um sacrifício. Você entendeu que não vai ter fim? Você entendeu que esse voluntariado da sua parte vai ter que continuar eternamente e não tem nada a ver com Deus isso? Não tem nada a ver com Deus isso. Tem a ver com manter a vida de lobos, como eu chamo, vagabundos espirituais. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Aí você acha que eu vou fazer sacolé e vender sacolé, vender paçoca, vender pintinho, e essa cabrinha aí também, ó, que eu tô vendendo ela, para sustentar vagabundo? Eu não posso fazer isso. Seria um tiro na minha própria cara, de calibre 12. Olha que estrago. Eu seria muito burro se eu fizesse isso. Irmãos, acorda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, as pessoas estão dormindo espiritualmente. E o diabo está fazendo a festa. Literalmente dentro de muitas congregações. Infelizmente. Eu conheço várias pessoas que estão dentro de congregações e são pessoas sinceras. Mas pegando isso aqui, pegando a palavra, não eu, tá? A palavra. Essas pessoas são sinceras, mas estão sinceramente enganadas. Vamos lá. Porém, conforme a todo o desejo da tua alma, matarás e comerás carne dentro das tuas... Opa, mas não é lá na igreja? Vamos supor que eu pegasse e fosse matar essa cabrinha aqui para comer. Não há nada de errado nisso. É um animal que eu crio, eu posso abatê-lo para me alimentar. Mas só que olha só, vendo ela brincando assim com meu filho, você acha que eu vou ter coragem de fazer isso? Não vou. Mas esses lobos devoradores, eles não se importam com nada disso. Eles não têm coração. O coração deles é blindado para não deixar penetrar o amor de Jesus.
Entendeu agora por que eles falam? Eles impõem cargas pesadas sobre o povo, que eles nem com a unha... Deixa eu ver se minha unha tá suja aqui. Deixa eu ver. Tá um pouquinho só. Eles nem com a unha querem mover. Essa é a ideia. Trabalhar é igual o banco. Trabalha com o dinheiro dos outros. É isso. Obrigado a Deus pela sabedoria. Eles fazem como o banco. Olha só o banco o que faz. O banco ele pega o seu dinheiro, ele recebe o seu dinheiro, ele usa o seu dinheiro, ele investe o seu dinheiro, ele fica com os lucros do investimento que fez com o seu dinheiro e ele enriquece com o seu dinheiro sem ele mesmo gastar nenhum centavo. Nenhum centavo. E sabe o que ele faz também? O banco empresta o seu dinheiro. Isso, o banco empresta o seu dinheiro. E você entendeu? Há um tempo atrás, eu vou revelar aqui uma coisa que foi falada para mim, pela própria pessoa do esquema, tá? Samuel, tira esse fio do ventilador aí para ela não pisar em cima, nem você. Bota esse fio para cá um pouquinho. Bota esse fio para trás da almofada. Ó, pega o fio e coloca para trás da almofada. Lá para baixo. Não, esticado assim não, que senão pode arrebentar. Ó. Tá bom. Bota para baixo. Agora encosta o sofá de novo. Isso. Então, pela própria pessoa do esquema, né? Um cantor de funk disse que queria ser grato a Deus. Isso, estou falando uma história que eu conheço, não é uma história mentirosa, tá? É uma história que eu conheço e ouvi da boca da própria pessoa que participou do esquema. Então, um cantor de funk resolveu abençoar a igreja em uma oferta de gratidão, né? Uma oferta alçada. E deu um carro, uma caminhonete, acho que era um SUV bacana, né? Entre aspas, que custava um certo valor. Aí, o que acontece? Essa pessoa que participou do esquema falou o seguinte: aí, né, Henrique, eu peguei o carro, né? O carro custava tanto, vendi o carro, botei o dinheiro na minha conta para dar aquela esquentada na minha conta, né? E aí, claro, separei o valor para mim. Enquanto isso, o dinheiro ficava na minha conta. Aí, quando o pastor pedisse o dinheiro do valor do carro, eu devolvia para ele, mas nisso eu já tirei a minha parte. Aí você entendeu que nem eles, com eles mesmos, são fiéis entre eles. Um passa a perna no outro. É um esquema maligno, é um esquema diabólico, satânico. Tudo envolve dinheiro, tudo envolve valores, tudo envolve você ter que levar para eles do suor do seu rosto. Tudo envolve isso, tudo. Nada é sem você ter que doar ou dar alguma coisa, nada. E aí o povo fica lá, tá enganado. Esse esquema que eu te falei agora é de quem tá por trás, sabe? Daquele pessoal que tá ali no altar, ali, é daquele pessoal ali, tá? Não é de gente que tá ali no plenário, na nave, na normal, não. É de gente que faz parte da cúpula maior. E aí? E o povo que tá lá? Tá servindo a Deus, irmãos? O povo que tá lá dentro tá servindo ao Senhor Jesus Cristo? Tá ofertando ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Ele precisa de dinheiro? Ele precisa de valores? Ele precisa que você dê um carro para ele? Pensa direitinho, irmãos. Tem gente que eu conheço gente pessoalmente que só progrediu financeiramente, não é depois que abandonou a Deus, não, depois que saiu da congregação que usava eles
e ainda impunha sobre eles. Olha, se você... Oh, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, eu conheço caso que, poxa, eu vejo o irmão hoje, glória a Deus, eu dou glória a Deus pela vida do irmão, e que, assim, chegaram a dizer para ele na liderança da igreja: pastor, ou o seu negócio ou a igreja. Aí o irmão vai viver de quê, irmãos? Vai ficar lá cantando louvor para viver de vento, irmãos? As coisas são pagas com dinheiro, irmãos. Você precisa trabalhar. E o desgraçado do pastor dele na época falou: ou o seu negócio ou a igreja, ou o louvor. E o cara não ganhava nada. E aí? Vai fazer o quê? Catar latinha em nome do Senhor? Você acha que o Senhor é o Senhor verdadeiro que está falando isso? E hoje eu vejo o cara progredindo, volta e meia, encontro com ele pela rua. E aí, como é que tá? Pô, tá benção e tal, não sei o quê. E glória a Deus, irmão, continua com o coração voltado, quebrantado, contrito a Deus. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aí chega esse bando de pilantra, vagabundo espiritual do inferno. Impõe, irmãos, impõe fardos, impõe peso sobre a vida das pessoas e querem viver às custas do dinheiro das pessoas. Querem viver às custas do dinheiro das pessoas. É isso que você precisa acordar. Voltemos. Porém, conforme a todo o desejo da tua alma, matarás e comerás carne dentro das tuas portas. Você entendeu que muitas das vezes é para você se alegrar com a sua casa? Irmãos, coisa particular aqui que é necessário eu falar para que você entenda bem. Para que você entenda bem do que Deus quer falar com você. Eu já perdi a conta de quantos churrascos eu já fiz, só eu e a minha casa, sem mais ninguém. Eu, meus filhos aqui, minha esposa. Quanta carne nós já comemos, quanta coisa boa, e não precisa mostrar nada para ninguém, e nem precisa daquele bando de gente enfurnada na minha casa, ou eu tenho que, estamos na que comunhão nada, irmãos, comunhão nada, muitas das vezes é um antro de fazer fofoca da vida dos outros. Outro dia eu estava num local, tomando um açaí, e aí, sabe o que estava acontecendo? Tinha umas irmãs, só tinha irmã, né? Pelo que eu entendo era irmã, mas minha não, né? Elas estavam lá, tomando açaí e fritando a vida de vários irmãos e irmãs da congregação delas com a língua, irmãos. Ai, fulano que não sei o quê. E fritando. Aí talvez elas tenham percebido, eu não estava com roupa de crente, nada disso, nem nada de... E elas olharam para mim e meio que começaram a falar um pouco mais baixo, né? Então, é assim que está sendo. Fritando a vida dos outros. As irmãs. Dos ditos próprios irmãos em Cristo, né? Os próprios irmãos em Cristo, que eles dizem ser irmãos em Cristo. Então é isso. Muitas das vezes se torna, irmãos, uma reunião para fazer fofoca da vida dos outros. Eu estou lembrando aqui de uma vez, eu, lá no Rio Grande do Sul, irmãos, né? Na época lá, eu ainda não era acordado dessa forma, não, mas Deus já estava me dando, né, umas pinceladas. E eu... a gente fez uma reunião, né, lá em casa e toma-lhe falar da vida dos outros. E toma-lhe, fala da vida de não sei quem, e do pastor, e de não sei quem, do pastor, e do pastor, e de mais não sei quem, e do irmão fulano, da irmã Beltrana, da irmã Beltrana, da irmã Beltrana, da irmã Beltrana, e do não sei quem, do irmão fulano, e do não sei quem. Aí, depois, né, todo mundo comeu, falou, fritou a vida de todo mundo. Aí, o que acontece? Depois todo mundo foi se despedir. Então tá, Pai do Senhor, não sei o que. Eu falei, pra vocês verem como eu procuro agir. Pode parar. Agora, nós falamos e conversamos sobre a vida de todas essas pessoas, né? Então tá. Então agora, nós vamos tirar um tempo e nós vamos orar
pela vida de cada uma dessas pessoas que foram citadas aqui. Aí o pessoal ficou meio assim, né? Que tava todo mundo querendo já ir embora. Eu falei, não, então... E fiz todo mundo orar pela vida de todo mundo que foi falado naquele ambiente que era a minha casa. Entendeu, irmãos? Então, muitas das vezes, alguém, né, pode dizer, ah, não, mas não é bem assim, porque os irmãos se reúnem para buscar o Senhor. Balela. Está escrito, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. Quer buscar Deus? Irmãos, você está vendo a igreja aqui? Meu quintal está vazio. Aqui, ó, tem uma cabrinha aqui brincando aqui. É muita falsidade ou não é? É? Ah, eu sabia. Então, faz a sua busca diária, você e Deus. Você acha que Elias, eles faziam grandes congressos dos gideões missionários para buscar a Deus? Ou eles eram homens de Deus do jeito que foram? Porque eles tinham uma vida de secreto com Deus. Hã? Tá chamando a mãe dela e a mãe dela também tá respondendo lá. Então por que você acha que esses homens conseguiam parar o sol, né? Fazer chover, fazer parar de chover durante anos, anos. Como é que vocês acham que esses homens faziam? Fazendo churrasco com os irmãos? Responde aí se você tiver coragem nessa sua cara crente de dizer isso aí. Eles conseguiam parar o sol e fazer chover, ou fazer parar de chover durante anos, fazendo churrasco, fazendo a comunhão com os irmãos. É isso? É assim? Eu queria que algum corajoso, alguma corajosa comentasse alguma coisa aí, se tiver coragem, né? Era assim? Ah, mas você tá dizendo... Você não tem vida com Deus? Cale a sua boca. Se você não tem vida com Deus, cale a sua boca. Eu recebo vários comentários em lugares que eu vou comentar também, de pessoas que certamente nem sabem quem é Deus de verdade, não tiveram experiência de nada na sua vida de verdade, e opinam sobre a vida dos outros, e querem dar diretrizes sobre a vida de terceiros. Imagina a cabeça do próprio Deus vendo pessoas assim, né? Elas se auto-sabotam, se auto-enganam. E é assim. Porém, conforme todo o desejo da tua alma, matarás e comerás carne dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá em todas as tuas portas. Eu falei sobre o sacolé, falei sobre a cabra, né? Aquela ali, aquela bencinha ali. Olha lá, tá experimentando coisa do chão aí. Ela já secou as duas tetas da mãe dela, sem vergonha. Olha lá, tá tentando tirar a coisa que ela botou na boca, ó. Se vira. Mas... Então assim, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus que te dá em todas as tuas portas. O imundo e o limpo dela comerá, como do corso e do veado. Tão somente o sangue não comereis. Sobre a terra o derramareis como água. Aqui, ó. Para quem diz, mas tal animal não se deve comer por causa disso. Aqui, ó, a palavra de Deus desbancando isso, ó. O imundo e o limpo dela comerá, como o corso e do veado. Então somente o sangue não comereis. Sobre a terra o derramareis como água.
Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem dos primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres prometido. Você entendeu por que eles falam sobre essa questão de pagarás os teus votos perante o Senhor? Né? E eles ainda impõem palavras como, né, dizendo que você vai estar roubando o Senhor se você não pagar os seus votos. Fez, tem que cumprir, né? Pois é, eles pegam base como essa daqui, ó. Que houveres prometido. Nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres prometido. Ou seja, traga na casa do Senhor, né? Só se for senhor feudal. Nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Não toca nessas coisas, porque Deus vai amaldiçoar você. Eles põem medo nas pessoas se elas tocarem no dízimo do Senhor, na oferta do Senhor. Mas os comerás perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher o Senhor, teu Deus, tu e teu filho, preste atenção, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo em que puseres a tua mão. Alguma dúvida? Não, né? Guarda-te, só um parentezinho, te alegrarás perante o Senhor em tudo que puser na tua mão. O que eles fazem? Que você entregue essa alegria na mão deles, para que eles se alegrem não a sua casa. Quantas vezes eu passei dificuldade por eu ser fiel no dízimo, com dinheiro ali, ó, e não tocar no dinheiro, porque na minha cabeça era o dinheiro do Senhor. Cuidado, tá, irmãos? Guarda-te, que não desampares ao levita todos os dias na terra, quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, e disseres: comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne, conforme a todo o desejo da tua alma comerás carne. Se estiver longe de ti o lugar, preste atenção, irmãos, por favor, preste atenção, que eu já sei o que vai dizer esse texto aqui. Irmãos, pela misericórdia de Deus, né? 45 anos, preste atenção, eu já li a Bíblia algumas vezes, tá bom? Algumas vezes. Não é a primeira vez que eu estou lendo esse texto, né? E assim, às vezes a gente já sabe o que vai ser dito, e são coisas que não se ensinam por aí abertamente, para que as pessoas não entendam a verdade. Ó, se estiver longe de ti, presta atenção. Quero ver alguém ensinar essa palavra aí, tá? Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali por seu nome, então matarás das suas vacas e das suas ovelhas que o Senhor te tiver dado, como te tenho ordenado, e comerás dentro das tuas portas. Eu não tinha ensinado aqui, através da palavra, que a casa do tesouro é lá em Israel? Olha o que Deus está ensinando aqui, ó. Deus está mostrando, revelando, para quem gosta de revelamento, né? E comerás dentro das tuas portas. É para você levar para algum lugar? Não. Conforme a todo o desejo da tua alma. Porém,
como se come o corso e o veado, assim comerás o imundo e o limpo, também comerão deles. Ah, mas não comer carne de porco, porque a carne de porco não... Vou ler de novo, porque são coisas que não são faladas, né, irmãos? Porém, como se come o corso e o veado, assim comerás o imundo e o limpo. De novo, comerás o imundo. Vamos ler direitinho. Porém, como se come o corso e o veado, assim comerás o imundo e o limpo. Você não deve comer sangue de animais, tá, irmãos? Mas aqui está bem clara essa palavra. Também comerão deles. Somente esforça-te para que não comas o sangue. Tá vendo aqui, ó? Pois o sangue é a vida. Entendeu agora? Por que Deus não aprova pratos com sangue, animais que você prepara com sangue, não se deve comer, tá, irmãos? Isso aqui é a palavra de Deus, não sou eu que estou inventando isso. Ah, mas isso é Velho Testamento. Pois é, você consegue através de Cristo saber aquilo que você pode usar e aquilo que você não pode usar para os nossos dias, tá bom? Pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Por exemplo, do Velho Testamento para hoje, o sangue deixou de ser vida, irmãos? O sangue deixou de ser a representação da vida dentro de um corpo, onde ele circula por todo o corpo, levando a vida. E se você retirar o sangue do corpo, você retira a vida? Não, né? Então ainda hoje, isso está vigorado, tá? Você não deve comer sangue hoje, tá bom? Porque o sangue representa a vida. E se você quiser pegar ao máximo expoente dessa representação, vamos lembrar de que o sangue foi vertido por Cristo na cruz do Calvário. Então você não deve comer sangue. Ele se doou, ele se sacrificou por nós na cruz, vertendo o seu sangue. Sangue representa a vida. Jesus disse assim: eu sou a vida. Então a gente não deveria beber sangue? Não. Isso é satanismo, tá bom? Jesus verteu o seu sangue na cruz. Então você não deve comer coisas com sangue. Não o comerás. Bem claro? Difícil de entender? Não o comerás. Na terra o derramarás como água. Ponto final. Acabou. Não o comerás, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que for reto aos olhos do Senhor. Você entendeu que envolve até a sua geração? Porém, as coisas santas que tiveres e os teus votos tomarás e virás ao lugar que o Senhor escolher. Irmão, se você não tem condição de pagar uma passagem lá para Israel e procurar acho que é um geólogo, alguém assim que mexa com terra, né? Um historiador, o local exato, esquece, né? Você não tem que levar nada para lá, para Israel, tá bom? E nem para lugar nenhum aqui. Porém, as coisas santas que tiveres e os teus votos tomarás e virás ao lugar que o Senhor escolher. Que foi lá. Não é mais aqui. Aí, eles colocaram placas dizendo: olha, na primeira igreja tal é aqui o lugar que você deve trazer. Ó, na igreja anglicana tal é o lugar que você deve trazer. Ó, aqui na igreja na cobra de Moisés que comeu as outras coisas. Nessa igreja. Você entendeu? Eles vão criar vários nomes. E oferecerás os teus holocaustos
a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos seus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno. Difícil, irmão, de entender? Estou falando numa linguagem complicada de se entender? Deus falando, guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno. Aí você vai contextualizar com a nossa época agora. O que é para nós, o que não é para nós. Vamos supor, hoje em dia, quando alguém peca de alguma forma determinada, você tem o direito de apedrejar essa pessoa? Não? Então, pois é. Então você já sabe que não é para você apedrejar. É óbvio de se ver, é óbvio de se entender. Então não adianta querer pegar 1 ou 2 ou 3 preceitos, dizer que aquilo é bíblico, aquilo não é bíblico, aquilo outro se pode cumprir, aquilo outro não se pode cumprir. Você consegue, através de Cristo, definir essas coisas, através da nova aliança. Você não pode ficar impondo sobre o povo a lei mosaica, visto que na palavra você encontra que se você quiser viver pela lei, você vai morrer pela lei. E só teve um homem que conseguiu cumprir toda a lei, que foi Cristo. Então esqueça. Você vai ter que se esforçar muito mais. Porque hoje nós estamos vivendo na época da graça. E na graça você tem que se esforçar, porque Cristo afunilou a porta. Essa é a verdade. Está escrito assim, ó, porfiai. Porfiar é um esforço acima do normal, para que você entre pela porta estreita, porque muitos são os que procuram e está escrito que poucos são os que a encontram. Guarda e ouve todas as palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti. Você entendeu por que eles pegam, colocam os filhos nas melhores escolas, dão as melhores roupas, os melhores brinquedos, comem as melhores coisas? Porque eles pegam essas coisas aqui, ó. Eles estão se dando bem, as suas famílias estão se dando bem em cima do dinheiro dos trouxas espirituais. Aqui, ó. Para que bem te suceda a ti e aos teus filhos. Eles pegam isso aqui para eles, não para o povo depois de ti. Aí no nosso caso, aqui, interpretando da maneira fidedigna, é que você deve guardar as palavras. Você deve guardar as palavras que Deus te orientou a guardar. Você deve cumprir elas. Aí sim, você vai ser bem-sucedido ou bem-sucedida a você e a seus filhos depois de você. Para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Entendeu? Bem claro? Difícil de entender? Então você vai se dar bem, vai ser bem sucedido quando fizer aquilo que for reto diante do Senhor. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra. Guarda-te que não te enlaces seguindo-as, ou seja, não devemos seguir costumes de gente e de povo que não serve a Deus. Você entendeu agora por que Deus não aprova também que o crente se misture com a política? Exatamente por causa disso. A política tem as regras dela, Deus tem as regras dele. Muito embora as autoridades sejam permitidas por Deus, tá? A política tem as regras próprias. E o crente, o cristão, não deve se envolver com política. Entendeu? Por isso, há muito engano também dentro da igreja. Nós temos visto nessas últimas décadas políticos subindo nos púlpitos das igrejas e pedindo votos
com a bênção do então falso pastor local. Eu vi coisas como gente entregando o microfone e falando assim: essa igreja é sua, esse povo é seu. E não se espantem, o tal político foi eleito. É um povo enganado ou não é? É um povo que gosta de engano ou não é? Eu estou mentindo? Eu estou inventando coisa? Não. Eu estou dizendo o que é a realidade, o que a palavra de Deus está desnudando que vocês não querem ver. Guarda-te que não te enlaces seguindo-as, ou seja, costumes de outros povos, costumes de outras pessoas que não têm a ver com Deus, depois que forem destruídas diante de ti. E que não perguntes acerca dos seus deuses, ou seja, Deus não aprova que você adore a outros deuses que não Ele. Por quê? Porque Ele é o dá, porque Deus é egoísta, porque Deus... Até outro dia eu ouvi um vídeo de uma menina, acho que satanista, falando: mas esse Deus, ele é egoísta, ele quer que adore só a Ele, que preste culto só a Ele, que não sei o quê. Não, sabe por quê? Imagina, os outros deuses, todos eles, falsos, estão usando a terra que Ele criou. É como se você tivesse um bando de vagabundo dentro da sua casa, falando para você assim: vai lá, arruma comida para mim, vai lá, trabalha para mim, vai lá, vem aqui me servir, vai lá, varre o chão que eu estou pisando. Você acha justo isso? Não. Então Deus também não acha, e Deus não vai fazer isso nunca. Então todos os outros deuses são falsos e estão usando a terra que Ele criou para a nossa habitação. Ponto. Então esses falsos deuses estão instruindo esses falsos líderes a agirem conforme as suas vontades. Em troca disso, eles estão dando fama, riqueza, dinheiro e tudo mais que está vendo. Por isso eles não param de pedir, por isso eles não param de enganar. É por isso, exatamente por isso. Então, você não deve se envolver com outros deuses, nem se envolver com os costumes deles, dizendo: assim como serviram essas nações seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Tá vendo? Não se deve fazer isso. Não se deve fazer isso. Assim, não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável, presta atenção nessa palavra, por favor. Tudo o que é abominável, tudo, não é qualquer coisa não, tudo o que é abominável ao Senhor é que Ele odeia, Ele odeia. Estou inventando? Não, fizeram eles e seus deuses. Você entendeu por que crente não deve se envolver com político? Você entende por que crente não deve se envolver com outras religiões? Com crente não deve se envolver jamais com ecumenismo? Você entendeu por que crente não deve ter parcerias com pessoas de outras religiões? Deus acha isso abominável. Deus, não estou inventando, Deus está dizendo na sua palavra: tudo que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram. Presta atenção, gente. Tem hoje no Brasil sacrifícios humanos, tem hoje no Brasil e no mundo, tá? Outro dia, como se fosse a coisa mais banal do mundo, tinha uma pessoa que falou abertamente na internet brasileira, né? Uma pessoa brasileira, não estou dizendo se é homem, se é mulher, mas que disse abertamente que já participou de sacrifícios humanos, e isso falado abertamente num podcast, como uma coisa mais normal do mundo, como uma coisa mais normal, mais corriqueira, mais tranquila do mundo. Olha, eu não sei, sinceramente, se eu conseguiria manter a minha salvação, porque se tentassem fazer alguma coisa dessa com um filho meu, eu vou usar as palavras de um amigo meu, né? Eu arrancaria o coração dessa pessoa com a minha mão. Não tenha dúvida disso. Sabe por quê? Isso é uma coisa abominável. E aí eu ia me tornar mais abominável do que a própria pessoa. Porque isso para Deus é inadmissível. Nós estamos sendo doutrinados. Preste atenção no que eu estou ensinando agora, tá?
a população está sendo doutrinada a se acostumar com aquilo, deixa eu ver se eu acho a palavra aqui de novo, que é, abominável ao Senhor. Então, tudo aquilo que é abominável, que ele odeia, estão fazendo com que a população ache normal, e não é normal, é abominável. Está dizendo que é abominável. Deus abomina essas coisas. Então não se acostume com aquilo que é abominável, achando que é a coisa mais normal, que não é. É coisa do inferno, do diabo. Cuidado com isso. Você vê homens barbudos como eu, se beijando na boca. É abominável. É abominável. Deus não aprova isso. Você vê mulheres se beijando na boca. É abominável ao Senhor. Não importa o que digam, não importa o que essa sociedade imunda, suja, hipócrita, porca espiritualmente falando, né? Pense, fale ou haja, é abominável a Deus. Deus não aprova essas coisas. E, no entanto, nós temos hoje igrejas que aprovam o casamento de pessoas do mesmo sexo. E agora, você não se espante com isso. Já foi aprovado, né? Que do lado lá da parte onde estaria escrito mãe, né? Também esteja escrito parturiente, para exaltar aquilo que é abominável a Deus. Está escrito parturiente. Sabe o que é parturiente? Você nasceu através de uma parteira? Não, né? Eu também não. Houveram pessoas que nasceram através de uma parteira, isso não há demérito algum. Mas a parturiente está querendo dizer o seguinte: parturiente, a pessoa que faz nascer de si um bebê, então é parturiente. Parturiente é uma pessoa que faz nascer um bebê de si, ou seja, não está escrito sexo, não está escrito gênero. Normalmente, parturiente seria uma mulher, mas justamente esse argumento, esse artifício está sendo colocado, parturiente, para que você entenda que qualquer pessoa, seja de qualquer gênero, a partir de então, pode ter sido uma parturiente a partir da concepção errada e abominável que essa sociedade hoje tem de parto, de gestação, de gerar uma vida. Está errado. Homem não gera bebê. Da sua barriga, do seu ventre, homem não tem ovários, homem não tem ventre de mulher. Ponto final. Pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram no fogo a seus deuses. Falamos aí também de sacrifícios humanos, né? Abominável, Deus odeia. Abominável, Deus odeia, tá? Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Lê de novo para terminar, tá? E ficou bem claro o entendimento, tá? Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás nem diminuirás.